Recentemente, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o sudeste da Turquia, causando caos e destruição a milhares de pessoas. Mas o que você provavelmente não sabia é que este terremoto, apesar de devastador, não é nem de longe um dos terremotos mais fortes que já aconteceram na história. 7,8 pontos na escala Richter é um número considerado como alto, tendo em vista que o máximo é 10. No entanto, já houveram terremotos que atingiram impressionantes 9,5 pontos. Mas como acontece um terremoto? Como é medido o poder de um desastre natural dessa categoria? Onde aconteceram os terremotos mais fortes do mundo? Veja nesse vídeo um pouco mais sobre os eventos naturais conhecidos também como abalos sísmicos, bem como algumas curiosidades desta, que pode ser a mais devastadora forma da natureza nos mostrar a sua força. Confira agora quais foram os maiores terremotos da história. Mas antes, já deixa o seu like se você gostou desse tema e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. E antes de iniciarmos, você já se perguntou por que no Brasil não existem terremotos? Claro que muito se fala sobre a sorte do país estar localizado em uma posição geográfica privilegiada, longe de placas tectônicas, e que esse tipo de desastre natural nunca nos atingiria, certo? Bom, a verdade é que no Brasil existem terremotos sim, porém os maiores variam de 5,1 até 6,6 na escala Richter, como foi no caso do terremoto de Porto dos Gaúchos. Esse terremoto foi o maior já registrado em solo brasileiro e aconteceu na Serra do Tombador, no Mato Grosso, em 1955. Nessa área existem algumas falhas geológicas que foram as responsáveis pelos tremores de terra, mas como a região é pouco povoada, não houve vítimas na época. Os outros tremores que já ocorreram no país são considerados como moderados para leves e não trazem consequências desastrosas, como é o caso dos maiores terremotos da história, que deixaram milhares de mortos e milhões de desabrigados por todo o planeta. E no Brasil, nunca existiu um terremoto de magnitude 9,0, como é o caso do quinto lugar, Kamchatka, Rússia. Dentre os maiores terremotos da história, o dono do quinto lugar é um terremoto de magnitude 9,0 na escala Richter, que atingiu a península de Kamchatka, na Rússia, no ano de 1952. O terremoto, que foi seguido por um tsunami, aconteceu no dia 4 de novembro de 1952. E apesar de ter tido um enorme poder de destruição, felizmente ele causou um impacto mínimo, não destruindo e nem causando vítimas, pois a área atingida era remota e praticamente deserta. Este terremoto, devido à sua magnitude, foi seguido de um maremoto, terremoto que ocorre no oceano, viajando então da península de Kamchatka até o Havaí, nos Estados Unidos, causando destruição por onde passou. O maremoto, ao atingir o Havaí, destruiu casas, barcos, estradas e estaleiros. Os estragos foram avaliados na época em US$ 1 milhão. E, felizmente, não existem relatos de vítimas fatais. Quarto lugar, Honshu, Japão. O terremoto ocorreu no dia 11 de março de 2011 e ficou conhecido também como Terremoto de Fukushima, pois atingiu diretamente essa província, que fica localizada na ilha de Honshu. Esse terremoto fica com o quarto lugar de maior terremoto da história, sendo ainda o maior que já atingiu o Japão, com uma magnitude de 9,0 na escala Richter. O terremoto causou ainda um tsunami que atingiu Fukushima com ondas que chegaram aos 10 metros de altura. Mas o principal problema foi que essas ondas atingiram uma usina nuclear localizada na província, causando um acidente equiparado ao de Chernobyl. Ao todo, a sequência de terremoto, tsunami e acidente nuclear causaram a morte de 15.700 pessoas, deixando ainda mais de 130 mil desabrigados, pois algumas perderam suas casas com o desastre e outras tiveram de deixar suas residências devido ao acidente nuclear. Este terremoto é ainda o mais recente dentre os maiores da história e causou um prejuízo estimado na casa de 309 bilhões de dólares, algo na casa de 1,5 trilhões de reais em uma conversão direta. Terceiro lugar, Sumatra, Indonésia. O chamado terremoto de Sumatra, também conhecido como terremoto e tsunami do Oceano Índico de 2004, foi o terceiro maior terremoto da história
e certamente o que atingiu a maior quantidade de países. O terremoto teve uma magnitude de 9,1 na escala Richter e gerou uma série de tsunamis com ondas de 30 metros de altura, que atingiram ao todo 14 países banhados pelo Oceano Índico. A Indonésia foi o país que mais sofreu as consequências desse desastre, com cerca de 127 mil mortos, seguido pelo Sri Lanka com 38 mil. O terremoto atingiu ainda outros países do sul da Ásia e leste da África. Ao todo, estima-se que o terremoto tenha deixado 193 mil mortos, 125 mil feridos, 51 mil desaparecidos e cerca de 1,5 milhão de desabrigados. O desastre ainda provocou uma resposta humanitária e cerca de 14 bilhões de dólares foram doados para ajudar os países mais atingidos a se recomporem. Segundo lugar, Alasca, Estados Unidos. Conhecido apenas pelo Grande Terremoto do Alasca, ele atingiu o estado norte-americano no dia 27 de março de 1964 e teve uma magnitude de 9,2 na escala Richter, sendo considerado como o segundo maior terremoto da história e o maior em todo o hemisfério norte. Este terremoto teve uma duração de 4 minutos e 38 segundos, atingindo a chamada enseada de Porto Príncipe, onde um deslizamento submarino causou a morte de 30 pessoas e a destruição do porto e das docas da cidade, bem como dos navios ali atracados. O tsunami, após o grande terremoto do Alasca, afetou as cidades de Whittier, Searcy e Kodiak, além dos estados americanos de Washington, Oregon e Califórnia. Os tsunamis chegaram ainda a atingir o Havaí e parte da costa japonesa. Apesar deste ser o segundo maior terremoto da história, felizmente ele deixou apenas 138 mortos, pois o Alasca é conhecido por ser um estado pouco populoso, mas os estragos financeiros ficaram estimados em cerca de 2,3 bilhões de dólares. Primeiro lugar, terremoto do Chile de 1960. O maior terremoto da história aconteceu no Chile no dia 22 de maio de 1960. Conhecido como Grande Terremoto de Valdívia, ele se iniciou perto da província de Maleco, com uma magnitude de 9,5 na escala Richter, um número até então nunca visto antes ou depois desse evento. O terremoto foi sentido em diferentes partes do planeta, gerando ainda um tsunami que afetou diversas localidades pelo Oceano Pacífico, como o Havaí e o Japão, sendo também o responsável pela erupção do vulcão Puerroé. O número exato de vítimas e prejuízos causados por esse terremoto nunca foram conhecidos. Porém, estima-se que aproximadamente 2 milhões de pessoas ficaram feridas e 5.700 faleceram devido à catástrofe. Estima-se também que cerca de 40% de todas as casas de Valdívia foram destruídas e cerca de 20 mil pessoas ficaram desabrigadas, sendo que outras províncias, como a de Talcahuano, teve 65% de suas habitações destruídas. Sem dúvidas, esse foi o maior terremoto da história, atingindo proporções que, felizmente, nunca mais se repetiram. Mas e você? Conhecia todos os terremotos dessa lista? Você já presenciou algum terremoto, por menor que ele seja? Deixe a sua resposta aqui nos comentários e deixe também o seu like. E claro, confira a sua inscrição e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, para não perder nenhuma atualização do nosso canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Deluca, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.